meu nome é Paula Oliveira e hoje eu vou tratar sobre bens públicos. Bem, apesar da matéria sobre bens públicos ser tratada no direito administrativo, temos sua noção, o seu conceito está expresso no Código Civil de 2002, mais precisamente no artigo 98, em que traz que os bens públicos são aqueles pertencentes a pessoas jurídicas de direito público, em que os demais bens seriam todos particulares. Ou seja, para se configurar bens públicos, é necessário ser pertencente a pessoas jurídicas de direito público, e os demais serão bens particulares. Olhando aqui, expressamente temos que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. E fazendo uma observação, mesmo esses bens sendo particulares, se eles estiverem a serviço público, estiverem prestando algum serviço público, eles gozarão das prerrogativas de direito público, das garantias, das características. A sua essência vai continuar sendo bens particulares. Porém, por estarem servindo ao poder público, eles gozarão dessas prerrogativas de direito público. Lendo aqui a observação, temos que bens de pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviço público gozam das prerrogativas de direito público no regime administrativo, mesmo o Código Civil não os englobando como bens públicos. E, entre parênteses, temos proteção ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ou seja, os bens particulares visando atender ao interesse coletivo prestarão esse serviço público, gozando das prerrogativas de direito público. Sobre a competência dos bens públicos, a quem cabe? A Constituição Federal traz no seu artigo 22 que cabe privativamente à União legislar sobre matéria de direito civil. E como o conceito, como foi visto anteriormente, está expresso no artigo 98 do Código Civil, temos que compete à União legislar sobre a matéria de bens públicos. E cabe aos demais entes federativos legislar através de leis específicas sobre o uso, a ocupação e a alienação desses bens também. Quanto à classificação dos bens públicos, temos que a classificação dos bens públicos se divide em titularidade, destinação e disponibilidade, ou seja, são 3 divisões: titularidade, destinação e disponibilidade. Quanto à titularidade, os bens públicos poderão ser federais, estaduais, distritais e municipais. Quanto à destinação, temos que os bens poderão ser de uso comum do povo, poderá ser bens especiais e poderão ser bens dominicais ou dominiais. Os dois nomes, dominicais ou dominiais, são válidos. O que seriam os bens de uso comum do povo? Os bens de uso comum do povo são aqueles em que há um uso geral, sem nenhuma destinação específica para certo indivíduo ou certa classe. É destinado para a sociedade em geral, como traz o Código Civil no artigo 99, no inciso 1, os bens de uso comum do povo, sendo mares, praças, ruas, estradas e etc. Quanto aos bens especiais, são aqueles em que há uma destinação específica do bem, como, por exemplo, um bem imóvel destinado a ser um hospital público ou uma escola pública, um quartel militar, como também um automóvel, um veículo para uso público, com
englobando assim também, vale dizer, ressaltar que são bens imóveis e móveis também. E quanto aos bens dominicais ou dominiais, são aqueles em que não há uma destinação pública específica ou nenhuma finalidade pública, ou seja, não há uma utilização, mas está sob o domínio do poder público. Seriam, um exemplo, as terras devolutas. E quanto à disponibilidade, temos que poderão ser patrimoniais, indisponíveis, patrimoniais disponíveis e indisponíveis por natureza. Seguindo a ordem apresentada, temos os indisponíveis por natureza. Os bens indisponíveis por natureza são aqueles que não ostentam um caráter de patrimonialidade e, sendo assim, não poderão ser alienados ou onerados, ou seja, não poderá dispor deles, justamente por essa característica, esse caráter não patrimonial. E, ademais, está sob uma finalidade pública, ou seja, não poderá dispor em nome do interesse coletivo. Quanto aos patrimoniais indisponíveis, são aqueles em que há uma correlação de valor, porém não poderão ser disponíveis justamente por estarem a serviço público. E quanto aos patrimoniais disponíveis, é aqueles em que há uma disponibilidade, não estão a serviço público e há uma correlação de valor para eles. Seguindo a ordem, temos como exemplos os bens de uso comum do povo, os bens especiais e os bens dominicais, como exemplos de bens indisponíveis, patrimoniais indisponíveis e patrimoniais disponíveis. Seguindo, temos os institutos da afetação e da desafetação. A afetação se caracteriza pelo bem estar ou passa a estar com uma destinação pública. E a desafetação seria aquele bem que não está ou passa a não estar mais com a destinação pública. Como citado anteriormente, os bens de uso comum do povo e os bens especiais há uma finalidade pública e eles seriam bens afetados. E quanto aos bens desafetados, teriam os bens dominicais, pois eles não há uma destinação pública. E vale ressaltar que a afetação e a desafetação pode também ser designada como consagração e desconsagração. Quanto à afetação, ela se caracteriza justamente pelo uso dela, ou seja, é livre. Você ocupando o bem, dando uma destinação a ela, será caracterizada a afetação. Quanto à desafetação, ela deverá ser mediante autorização, mediante lei. Isso se for bens de uso comum do povo. Ou seja, será mediante lei ou mediante ato administrativo previamente autorizado pela autoridade competente. E quanto aos bens de uso especial, eles serão desafetados ou mediante lei ou mediante ato administrativo previamente autorizado também e, ademais, por fato da natureza, como, por exemplo, para fixar mais de uma maneira melhor, uma escola pública ela desmorona ou acontece um incêndio. Seria um fato da natureza que caracterizaria essa desafetação. Bem, a respeito das garantias, das características dos bens públicos, temos que, em regra, são 4. Seria a imprescritibilidade, a impenhorabilidade, a não onerabilidade e a alienação condicionada. A primeira delas, a imprescritibilidade, ela se caracteriza pelo fato de os bens públicos eles são insuscetíveis de aquisição por uso capião, ou seja, a posse mansa, pacífica do bem por determinado tempo e de maneira ininterrupta. E isso está
claramente expresso no ordenamento jurídico através dos artigos 183, parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal, do artigo 102 do Código Civil e, pacificando ainda mais o assunto, há uma súmula número 340 do STF. E, respectivamente, como posto na tela, temos que o artigo 183, o parágrafo 3º da Constituição, demonstra que os bens imóveis não são transferidos por uso capião. Artigo 191, parágrafo único, coloca que os bens imóveis públicos rurais também não são transferidos por uso capião. O artigo 102 do Código Civil coloca que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. E, para esclarecer quais bens, porque o Código Civil coloca quais são os bens, mas quanto à destinação, a súmula ela pacifica que os bens dominicais, mesmo não havendo uma destinação pública e estando lá de maneira desocupada, mesmo assim ele não está suscetível ao uso capião. Ou seja, adentrando também nessa imprescritibilidade. Quanto à empenhorabilidade, a penhora ela é um ato que recai sobre os bens do devedor para satisfação do credor. E, nesse sentido, ela vai ficar suscetível à alienação. E os bens, eles não, no total, em regra, não são alienáveis. E, para proteger isso, os bens públicos da alienação, tem a empenhorabilidade, com o escopo proteger os bens da alienação. Continuando com as características dos bens públicos, tem-se a não onerabilidade. Onerar um bem significa deixá-lo a dispor do credor para caso haja o inadimplemento da obrigação. E no direito público, não podem os bens públicos ser gravados com esse tipo de direito real, ou seja, hipotecado, penhorado, e isso em favor de terceiros na obrigação. Então, o bem público ele ostenta essa não onerabilidade, essa não disposição para o credor, no caso de uma obrigação. E quanto à alienabilidade condicionada, a alienação configurando a transferência de um bem, seja ele móvel ou imóvel, para outro, o bem público ele já não que ele não possa ser alienado, como antigamente era posto, que o bem público, uma das características dele seria a inalienabilidade. Porém, o entendimento moderno coloca que ele pode ser alienado, mas com alguns requisitos, como é posto no artigo 100 e 101 do Código Civil, respectivamente. Tem-se que, no artigo 100, que os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, enquanto forem destinados, houver uma finalidade pública para eles forem incumbidos dessa destinação, eles não poderão ser alienados nessa condição. Porém, se eles passam a ser bens dominicais, eles são desafetados, como consta no artigo 101, que os bens dominicais eles podem ser alienados, porém com alguns requisitos. Então, assim, esses bens, quanto à destinação deles, se não houver mais uma finalidade pública para eles forem dominicais, poderá haver a alienação desses bens desafetados. E esse é o primeiro requisito para alienação. Os demais requisitos são postos pela Lei 8666 de 1993, que é a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, e mais especificamente nos artigos 17 e 19, esses requisitos poderão ser encontrados.
e são eles, primeiramente, estar desafetado. Nisso, houver a comprovação do interesse público, já que a alienação tem um caráter excepcional, devendo ser comprovado esse interesse público, aí passará a haver uma avaliação prévia desse bem e o procedimento para a aquisição desse bem será obrigatoriamente por licitação. E alguns desses requisitos são postos, são elencados no artigo 17 e 19. Não, a meu ver, é necessário que haja uma leitura, uma compreensão individual desse artigo para maior absorção do conteúdo. E eu vou listar alguns desses requisitos, pontuar alguns deles, que seriam que os bens imóveis, eles, além dos requisitos que já foram citados, eles ainda dependem de autorização legislativa. E no caso dos bens imóveis pertencentes à União, a Lei 9636 de 1998 coloca no seu artigo 23 que, além dos requisitos, esses bens imóveis pertencentes à União, eles necessitarão de autorização do presidente e um parecer da Secretaria do Patrimônio da União, o SPU. E esses bens obrigatoriamente serão listados na modalidade concorrência, com a exceção de que, se eles forem garantidos por decisão judicial ou dação em pagamento, eles poderão ser licitados na modalidade leilão. Nesses casos, se forem garantidos por dação em pagamento ou decisão judicial. E nos casos dos bens móveis inservíveis, eles poderão ser também licitados na modalidade leilão se forem abaixo do valor de R$650 mil. Se for acima desse valor, a modalidade concorrência também será obrigatória. Em relação à utilização dos bens públicos por particulares, a utilização sendo um poder-dever do Estado, em que ele vai poder gerir esse bem e ao mesmo tempo ele tem o dever de manter, de guardar este bem, conservá-lo, sob pena de que ele não deteriore ou haja uma má utilização. Essa utilização ela pode ser classificada em normal ou comum ou anormal ou especial. No caso da utilização normal ou comum, o bem ele vai ser utilizado com a finalidade originária dele, sem distinção de usuário, ou seja, é um modo livre para que a população use de maneira a qual ele foi destinado originalmente, que seria um exemplo, a utilização das vias terrestres, das estradas para automóveis. No caso da utilização anormal ou especial, haverá uma destinação específica atribuída pelo particular para utilizar este bem. E esta utilização ela pode ser subdividida em remunerada ou privativa. Na remunerada, o ente público ele vai exigir o pagamento para que seja feita a utilização desse bem, que seria o caso do pedágio nas estradas ou do pagamento de um ticket para uma apresentação no teatro. E o consentimento estatal para utilização especial desse bem pode ser feito por autorização de uso, pela permissão de uso, pela concessão de uso e pela concessão de direito real do uso, que está sendo posto aqui ao lado um quadro para melhor visualizar a diferença entre essas formas de consentimento. Quanto à autorização, é um ato discricionário e precário e independe de licitação prévia. Na permissão de uso,
o ato ele é discricionário e precário, mas diferentemente da autorização, ele depende de licitação prévia. Na concessão de uso, é feito por meio de contrato administrativo, não é precário o ato e depende de licitação prévia. E no caso da concessão de direito real do uso, feito por meio de contrato administrativo, o ato não é precário e a licitação prévia é exigida que seja feita na modalidade de concorrência. E há uns exemplos que podem ser dados respectivamente sobre autorização, permissão, concessão de uso e concessão de direito real do uso. Seria a autorização, o fechamento de uma rua para algum festejo. Na permissão, uma banca de revista na calçada. Na concessão de uso, poderia ser feito para gerir um restaurante, ter um restaurante numa universidade pública. E na concessão de direito real do uso, pode-se dizer dar ao particular um terreno para que seja construída uma fábrica no intuito de industrializar certa área da cidade. E, bem, para finalizar, eu vou ressaltar alguns bens em espécie. Necessariamente vou destacar alguns que estão previstos no artigo 20 da Constituição Federal de 1988, nos incisos 2, 5, 6, 7, 9 e 11, parágrafo 2º, que seriam eles as terras devolutas, a plataforma continental, o mar territorial, os terrenos da marinha, terras ocupadas por índios e a faixa de fronteiras. Então, vou conceituar para que haja a melhor compreensão desses bens em espécie. E vocês podem acompanhar comigo a leitura ao lado. As terras devolutas são aquelas não utilizadas para quaisquer finalidades públicas específicas, não sendo realizado nenhum serviço administrativo nelas e por serem bens patrimoniais, se enquadram na categoria de bens dominicais. A plataforma continental. De acordo com a Lei 8.617 de 1993, que dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileiros e dá outras providências, a faixa compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, até o bordo exterior da margem ou até a distância de 200 milhas marítimas. Quanto ao mar territorial, também de acordo com a Lei 8.617, compreende uma faixa de 12 milhas marítimas contadas da linha de base. A respeito dos terrenos da marinha, são aqueles banhados por águas do mar ou rio navegáveis, em sua foz, compreendendo a uma distância de 33 metros para a área terrestre, contados da linha da pré-mar de 1831. No caso das terras ocupadas por índios, há a previsão no artigo 231, parágrafo 1º da Constituição Federal, que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por ele habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. A respeito da faixa de fronteiras, compreende a 150 quilômetros de largura entre a linha demarcatória da divisa entre o território nacional e os países estrangeiros. Aqui eu vou ressaltar algumas súmulas do STF. Primeiramente, seria a súmula número 340, que já foi dito anteriormente quando a classificação, que seria na destinação, especificamente que, desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião.
Tem também a súmula 479, que diz: as margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. E a súmula número 650, que fala dos incisos 1 e 11 do artigo 20, que foi dito anteriormente nos bens e espécie, que esses incisos 1 e 11 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. E há uma súmula do STJ, a número 496, que diz: os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos da Marinha não são oponíveis à União. Nesse caso, se um particular tiver um imóvel, num terreno que seja da Marinha, ele não poderá se opor à União. Esse terreno pertence ao Estado. E há algumas jurisprudências que eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para que possa fixar melhor e ter uma visualização melhor do assunto de bens públicos. E esse foi o vídeo de hoje sobre bens públicos. Obrigada!